Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi dominada pelo aumento de expectativa de cortes de taxa de juros nos Estados Unidos, impulsionado pelos dados económicos norte-americanos que foram sendo conhecidos e ainda pelos fortes ganhos do iene japonês durante esta semana. A semana começou com Jerome Powell a falar no Congresso, em que repetiu aquilo que tem ultimamente vindo a dizer, ou seja, que acredita que a atual política monetária do Fed acabe por levar a inflação à sua meta dos 2%, no entanto, continua a precisar de mais dados iguais aos que têm saído ultimamente, em que se mostrou confiante de que esses mesmos dados levem então a inflação para a sua meta dos 2%. Nos Estados Unidos tivemos então dados económicos importantes esta semana, nomeadamente os tais da inflação que proporcionam a tal confiança dos membros do Fed para o início de um ciclo de cortes de taxa de juros. Realmente essa inflação veio a favor, digamos, desses mesmos cortes de taxa de juros, com os preços a nível mensal a caírem pela primeira vez nos últimos 3, 4 anos, em 0,1%. A taxa de inflação caiu de 3,3% para 3%, abaixo daquilo que era esperado, dos 3,1%, e ainda a inflação subjacente a cair de 3,4% para 3,3%, com os preços a nível mensal, se tirarmos os itens mais voláteis da alimentação e da energia, subirem apenas 0,1%, abaixo dos tais 0,2% esperados pelo mercado. Mais tarde, a confiança do consumidor da Universidade de Michigan também caiu inesperadamente, caiu para mínimos do ano, fez um mínimo do ano. Isto acabou por colocar, digamos, uma forte pressão sobre as yields obrigacionistas. As yields caíram, as expectativas de cortes de taxa de juros subiram fortemente e de expectativas de já entre 1,5 a 2 cortes de taxa de juros ainda para este ano. Os mercados de futuros acabaram por colocar a probabilidade mesmo no final da semana de 3 cortes até ao final do ano. Isto na mesma altura em que o Banco do Japão, ou aparentemente, continua a não haver confirmação das intervenções, exatamente como aconteceu no final de abril, princípio de maio, o iene ganhou fortemente face tanto ao dólar como ao euro. Em menos de nada, o dólar iene caiu 1,8%, cerca de 1,8%, ou seja, um ganho do iene face ao dólar desse montante, de 1,8%, e face ao euro em cerca de 1,1%. Os mercados especulam que possa ter havido, uma vez mais, nova intervenção. Essa intervenção não foi confirmada pelas autoridades japonesas. Por outro lado, outro Banco Central, o Banco Central da Nova Zelândia, manteve inalterada a sua taxa nos 5,5% e, digamos, com uma volta mais dovish do que era esperado. Portanto, quando o mercado esperava que na Nova Zelândia as taxas de juros só caíssem lá para o segundo semestre de 2025, começam agora a colocar a probabilidade de haver um corte de taxas de juros na Nova Zelândia ainda este ano. Por outro lado, tivemos o início da época de resultados, com os maiores bancos norte-americanos a apresentarem resultados, como o JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, que apresentaram resultados acima do esperado, no entanto com margens financeiras mais baixas do que as do ano passado, e isso acabou por levar a alguma retração neste tipo de ações, ou seja, no mercado, no setor financeiro. Ainda assim, o mercado acionista teve fortes ganhos novamente esta semana. Na Ásia, tivemos aqui assim o Nikkei a ganhar 0,8%, foi dos que ganhou menos naquela zona geográfica, em Hong Kong o Hang Seng a ganhar quase 3%. Na Europa tivemos ganhos moderados, em que aqui o Eurostoxx mostra aqui um ganho à volta de 1,3%, que foi praticamente a média, digamos,
dos principais índices europeus, e nos Estados Unidos a média, digamos, foi dada também pelos ganhos do S&P 500, ali à volta do 0,8%, esta semana, em que o Dow Jones foi o que mais ganhou e o Nasdaq foi o que menos ganhou, curiosamente, mesmo com as tais yields obrigacionistas a caírem no mercado. Por cá, o PSI teve na parte alta, digamos, dos índices europeus, ganhando 2%, isto com a ajuda de uma corticeira Amorim, que esta semana foi o que mais ganhou no PSI, subindo 6,5%, e pressionado por uma Galp, que foi a que mais perdeu esta semana, que perdeu aqui à volta de 4,5%. No mercado cambial, obviamente, como já vimos, o dólar foi o que mais perdeu, o iene foi o que mais ganhou, isto nas divisas principais. Depois tivemos, aqui há outras situações, como por exemplo a coroa norueguesa, que registrou fortes perdas durante esta semana também, talvez pressionado com a queda dos preços do petróleo, e ainda tivemos os mercados emergentes, onde o peso mexicano liderou os ganhos e a lira turca as perdas. Aqui vemos no euro-dólar, o euro-dólar que começou a semana à volta de 1,08 e acabou por terminar a 1,09, muito à custa das tais perdas do dólar que eu acabei de referir, enquanto no dólar-iene o que tivemos foi um dólar-iene a cair dos máximos dos últimos 38 anos, aproximadamente, ali à volta dos quase a 1,62, quase a 162, 161,80 aproximadamente, até chegar aos 157,50 em mínimos dos últimos dias, semanas. No mercado, tal como tinha referido anteriormente, no mercado das moedas emergentes, de realçar aqui a lira turca a perder, que perdeu face ao dólar, que é à volta de 1,2%, enquanto o peso mexicano ganhou face ao dólar cerca de 2,6%. O mercado de commodities teve um comportamento misto. O ouro conseguiu aproveitar as quedas das yields obrigacionistas e a fragilidade do dólar para ganhar aqui quase 1%, enquanto o petróleo acabou por cair, acabou por apresentar perdas, isto mesmo com a redução dos inventários de crudo norte-americano, mas apesar de tudo isso pesou muito mais, digamos, a diminuição das tensões no Médio Oriente e os dados, digamos, na China que apontam para uma redução do consumo de energia, que acabou por colocar os preços do petróleo uma vez mais em baixo, terminando a semana, como vemos aqui, o WTI a cair cerca de 1%, um pouco mais de 1%. A semana que vai começar é uma semana que vai ser dominada seguramente pela continuação das expectativas em torno do aumento dos cortes de taxa de juros, com mais dados económicos, desta vez um pouco afastados, ou pelo menos os principais, afastados dos Estados Unidos e da zona do euro, e ainda pelo que se vai passar na China durante esta semana. Começamos a semana com mais um discurso de Jerome Powell no Clube dos Economistas em Washington. Provavelmente vai repetir aquilo que tem dito ultimamente. No entanto, desta vez tem mais um dado, que é os últimos dados da inflação da semana passada, que, como vimos, vieram bem abaixo do esperado e, portanto, pode aqui aumentar um pouco o seu teor mais dovish ao discurso. Na China, vamos ter o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, o terceiro tercénio. É uma importante reunião política em que poderão aqui sair novas guidelines para a recuperação económica chinesa nestes próximos anos, onde o mercado vai estar bastante atento. Também vamos estar bastante atentos na China aos dados que vão sair, produção industrial, vendas a retalho, que logo no início da semana, e isto quando o Banco Central Chinês também vai provavelmente anunciar que vai continuar a manter a sua taxa de empréstimos a um ano, empréstimos bancários a um ano, nos 2,5%. Os dados económicos desta semana
mais importantes afastam-se um pouco dos Estados Unidos e da Europa. Nos Estados Unidos teremos as vendas a retalho, eu vejo isso como o dado mais importante esta semana em termos do bloco norte-americano. No entanto, vamos ter outros dados interessantes, nomeadamente a inflação no Reino Unido, no Canadá, na Nova Zelândia e os dados do mercado de trabalho na Austrália e no Reino Unido. Obviamente que o mercado vai estar bastante atento ao Banco Central Europeu, vai ser o grande evento desta semana, o Banco Central Europeu. Não é esperado que haja qualquer alteração na sua política monetária, o mercado vai estar especialmente atento a qualquer dica, a qualquer pista relativamente para quando o próximo corte de taxas de juros, que o mercado está a apontar já para setembro. Finalmente vai começar em força, digamos, a época de resultados, em que vamos continuar com grandes bancos norte-americanos a apresentar resultados, como o caso da Goldman Sachs, como o caso da Morgan Stanley, o Bank of America e ainda outros gigantes tecnológicos, como é o caso da Netflix. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!